Obrigado por ter aceitado. Boa noite para você que me assiste. Hoje a gente vai, a gente vai conversar sobre os direitos humanos no Brasil, a situação dele hoje em dia. E para isso eu recebo a advogada Carol Schwartz. Seja bem-vinda, doutora. Muito Se obrigada, Bruno. apresente, por favor. Então, Bruno, eu atuo já há uns quase 15 anos aí na advocacia militante, né? Em defesa sempre ao direito, principalmente das mulheres, né? O que a gente tem lutado, nosso escritório é composto por mulheres, né? 3 grandes mulheres guerreiras, né? Temos a doutora Alessandra, né? Farias Teixeira, temos a doutora Viviane Spig, que também é uma excelente advogada, e estamos aí na militância, né, na luta diária e constante, né, para que os nossos direitos todos, né, humanos, sejam incluídos aí e aplicados de forma correta, né, que é o que a gente sempre espera. Doutora, eu tenho visto alguns vídeos seus. Eu vou chamar de você Claro, porque a gente é mais ou menos da mesma idade, né? eu acredito que sim. Qual é a tua Então, idade? 38, vou fazer 39 esse mês. Daqui Perfeito. a. Não vou fazer a conta, não. Mas daqui a alguns dias. Doutora, é o Que seguinte: dia? 28 de Vinte e maio, oito. Olha aí, já está quase. quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, sem ser essa, né? Que Aham, vem. que legal. Doutora, para começar a conversa, eu vou perguntar para a senhora não, para você, qual é a situação hoje em dia dos direitos humanos no Brasil? Bom, ah, como todos os direitos humanos, né? A gente abrange aí tanto o direito da criança, como o estatuto do idoso, como a questão do deficiente. Nós temos uma legislação muito boa, porém pouco aplicada, né? A nossa legislação, se ela realmente funcionasse, né, como está escrita, né, e também assim não desse a possibilidade dos tribunais, né, claro, tem uma tipo o juiz ele pode usar a discricionariedade dele, né? Ele tem que ser imparcial, porém ele pode usar o seu livre conhecimento motivado, né? Que é o que se diz no direito, livre conhecimento motivado do juiz. E isso às vezes pode complicar, porque às vezes o juiz, né, em determinados casos, ele pode se utilizar da sua convicção própria, né? E às vezes isso não é bem exercido nos casos, né, nos casos judiciais. Agora, quanto à vida comum, eu acredito assim que se a legislação fosse aplicada, tanto a questão de acessibilidade, porque eu acho que a acessibilidade assim ao deficiente ela é terrível, né? Tanto aos sensoriais, né? Que é o caso a minha filha não se enquadraria, mas acho que se enquadra também, que ela tem um quadro de hiperatividade, TDAH, né? Falta a acessibilidade tanto nas escolas, o entendimento também dos profissionais hoje, né? Que se o Estatuto do Idoso fosse realmente aplicado, é obrigação da escola amparar essas pessoas, ter profissionais especializados, mas o que a gente vê atualmente são profissionais totalmente assim desamparados, né? Tanto na seara de como trabalhar com essas pessoas, né?
E isso deveria realmente ser aplicado. E realmente, assim, é uma situação muito infeliz do país, né? A falta de aplicação, né? A falta né, da lei estar em conformidade com os fatos, né? Porque aqui muito no Brasil muito se diz, mas pouco se faz, né? Então é a falta de atitude. Não, Então, não gostaria assim de entrar no assunto de política, mas e nada contra partidos políticos, não tem partido político, mas digo assim, a falta da administração em geral, né? Não seria o município, não seria o Estado, não seria a União, mas sim todos, né, em conjunto, para que fosse aplicado realmente, né? você como milita na área da família, você poderia Uhum, me explicar uma coisa uhum, é, que eu vejo acontecendo de monte aos montes, que é um certo desequilíbrio social entre homens e mulheres, principalmente na área da família. Eu quero saber onde se perdeu esse equilíbrio, entendeu? uhum. Onde se perdeu esse equilíbrio social que a gente tinha até os anos 2000, mais ou menos. Pois é, Bruno, eu acredito que até os anos 2000, o que acontecia? Não era tão comum o divórcio, né? A gente não tinha tanta. Por quê? Porque a família, né, até se tinha aquele comercial de margarina até essa época aí, fui adolescente nessa época e a gente lembra muito bem. Então, assim, ó, acontecia muitas coisas, né, dentre as famílias, só que as mulheres, elas não hasteavam as suas bandeiras, né, como vem sendo hasteada hoje, né, o pedido de socorro, né, a nossa legislação Maria da Penha é muito nova, né, e é de um caso totalmente assim, eu diria, de uma extrema crueldade, né, que o parceiro dela teve com ela, né, e considero uma pessoa assim extremamente forte nesse sentido, né. E é isso, sabe, Bruno? De repente, até essa época aí, as mulheres eram caladas, né? Agora que se tá se tendo uma possibilidade das mulheres poderem abrir os seus leques, suas bocas e seus braços para poder criar seus filhos, para poder ter uma profissão, né? Porque eu digo, como advogada, um exemplo, atendi uma pessoa essa semana, nós três, né? Nós três em conjunto, eu e as minhas sócias, atendemos uma pessoa essa semana, que era um homem, e assim, era nítido o machismo dele em relação a que era três advogadas falando com ele. Porque na cabeça dele, três advogados não teriam um notório saber jurídico. E ele teria que falar com o advogado masculino dele para entender se aquilo que nós estávamos falando seria correto. Então, assim, veja bem, às vezes há homens que entendem que a mulher não tem uma capacidade intelectual. E aí é engraçado, Bruno, que lendo o Estatuto do Deficiente, né, ele inclui também, de certa forma, as mulheres nesse sentido ali, a questão da acessibilidade, porque tem a acessibilidade temporária, que são as gestantes, né, a questão das pessoas obesas, que são consideradas, né, aquela deficiência, não seria uma deficiência, mas sim uma questão de falta de acessibilidade temporária, né, que se diz a legislação. Mobilidade reduzida no momento, né? É a mobilidade. Isso, perfeito.
Então, então é isso, Bruno. Há uma grande há conclua, uma por grande favor. luta, há muito o que se fazer, há muito o que se fazer. Eu, né, pessoalmente, né, de um caso meu particular, né, um exemplo, quando eu era mais jovem, a minha falecida mãe dizia que não era correto, né, que Deus a tenha, né, e entendo o paradigma de como ela foi criada, né, que dizia assim, a primeira pessoa que tu dá o primeiro beijo, tu tem que casar. Por quê? Porque a mulher não pode conhecer outros homens a ponto de ter uma discricionariedade do que é um, do que é outro, e sim teria que ficar com aquela primeira pessoa, né, para não se conhecer outras, né? Era o posicionamento naquela época, né, dela, né, e eu entendo perfeitamente, hoje na época eu não entendia, mas hoje eu entendo perfeitamente a forma como ela foi criada, era o que ela tinha para me dar de aprendizado, porque ela não queria que eu sofresse, né, com divórcios, guarda de filho, essas coisas que as mulheres sofrem muito hoje, né? Sim. É, é notório a diferença de gerações, né? Isso. Uhum. A diferença de comportamento de acordo com as gerações. Verdade. Agora, Uhum. me diga uma coisa. Você acha que é possível a gente recuperar o equilíbrio social e não tratar os homens e nem as mulheres como adversários? Porque o que Olha, eu vejo hoje é um certo tratamento como se fossem adversários ou inimigos mortais. Não, verdade. Uhum. é o que Tu, eu é que eu tu, tu, tem, é o que eu tu vejo. tem razão. Por, Aham. Uhum. tem como recuperar esse equilíbrio? Então, teria, tem, mas sempre, como se diz, né, no nosso escritório, a gente vai ter que ceder de um lado e do outro também. Então, assim, teria que haver uma cessão, né, de ambos os lados. E daí até onde os homens e até onde as mulheres estão dispostas a ceder, aí eu já não sei. Vai, eu acho que um dia isso vai chegar, porque sou mãe de 3 crianças, né? 3 lindas crianças, e eu acredito que sim, né? Que no futuro aí, umas próximas gerações, da forma como vem se passando a educação, de repente a gente chegue nessa linha tênue, né? E pare com essa disputa, né, de egos, disputa de poderes, que não seria. E não é isso que eu levanto a bandeira. As pessoas às vezes dizem que eu sou feminista, mas não, eu não sou feminista. Eu quero só apenas uma igualdade. Eu quero um mundo onde o meu atual companheiro, que eu venha porventura ter, me bata e eu possa dizer que está errado, entendeu? Eu possa ter o direito de dizer que isso não é correto, eu tenho esse direito, porém há muitas retaliações ainda, né? A Lei Maria da Penha, quando exercida por um casal, ela tem uma força muito grande. A mulher carrega uma força muito grande por abrir abrir a sua boca, né? Tanto é que isso não é mentira que os casos de feminicídio acontecem diariamente, né? Há uma estatística que parece que a cada são 5 minutos, né, doutora? São 5 minutos. É assim, questão de minutos, uma mulher é morta no Brasil por feminicídio. Então, assim,
há muita coisa ainda, essa luta por egos, né, eu diria que é um ego muito masculino ainda. Eu acho que o ego feminino ele está querendo se mostrar ainda, porque a Lei Maria da Penha, se existisse uma igualdade, ela não precisaria existir, né? Se Entendi. se a mulher não fosse, se o homem não se utilizasse da força, não se utilizasse de artimanhas, como a gente vê diariamente, né, para conseguir, né, obter êxito em alguns aspectos, tanto dentro do relacionamento como dentro de um divórcio, né, não se teria esse problema, né? Então, não necessitaria de leis que protegessem, porque, sinceramente, acho que as leis são muito boas, mas se existisse uma igualdade e não existisse esse ego, não precisaria existir nenhum estatuto, não, né? Concordo com a senhora. Né? Aliás, com você. Agora vou perguntar uma coisa. As pessoas não dão sinais de que são, vamos dizer assim, problemáticas ou tóxicas durante um namoro, por exemplo, a ponto da outra pessoa perceber que esse cara aqui vai dar problema para mim no futuro. Ou essa mulher aqui vai dar problema para mim no futuro. Então, existe sim os sinais, porém, eu não sou psiquiatra e nem psicóloga, mas estudo às vezes. Por que eu estudo? Para estudar o comportamento de algum homem ou de alguma mulher que vai entrar dentro do meu escritório, né? E também a título pessoal, para que essas situações não ocorram, né, comigo. Apesar de às vezes acontecer, a gente não quer, mas às vezes acaba acontecendo. Enfim, somos seres humanos, né? Então, o que eu acho? O que tu acha, doutora? Agora me perdi. Dá sinal, mas quando a gente está a gente não enxerga. No fim, as pessoas dão sinais e a gente, como se diz, os psicólogos e os psiquiatras, tem o tal do love bomb, né, que se diz, né, que eles mascaram, ou as mulheres mascaram, assim, uma pessoa que não é, e depois que se atinge aí uma maturidade de relacionamento, vão se mostrando, né, as pessoas tóxicas, né, os narcisistas, como diz aquela música, né? Então é isso aí. Agora vamos entrar um pouquinho na questão da pessoa com deficiência. Vamos. Aconteceu um fato que, aliás, eu compartilhei com você sobre a questão indiretamente, né, sobre a questão da ANAC, que a deputada Célia Leão foi praticamente convidada a se retirar para ser, ser um pouco, né, para ser, como é que eu vou dizer? Justo, né? Para não dizer expulsa do avião que ela viajava vindo de Buenos Aires para São Paulo. O que a senhora, o que você pode me dizer sobre isso? E qual, qual é a natureza dessa consulta pública, tecnicamente falando? Então, no Estatuto do Deficiente, ele fala da questão da acessibilidade,
né, de não haver barreiras, que o Estatuto fala, da questão da barreira. E então, o que ela sofreu foi uma barreira, né, de acesso a um transporte público, né. O que eu acho, assim, eu primeiramente gostaria de falar que essa deputada é brilhantíssima, né? Não erguendo bandeira, não sei nem de qual partido ela, ela é, porém, assim, ela como pessoa, ela é maravilhosa, né? Ela sofreu esse acidente ali, ela refere que com os 19 anos, né? E que teve essa mobilidade, daí então ela casou, teve 3 filhos, nada impediu ela, né, de ser a pessoa maravilhosa que ela é, né, porque eu digo que às vezes o que impede é um sentimento, né, as pessoas, e ela fala, né, na questão da que a vida é um palco, né, e que uma festa, e que ela só esqueceu de usar o brinco, né? Que é um acessório. E ela está muito correta em relação a isso, porque ela, de forma brilhante, ela, ela vive a vida dela, né? Ela ergue muitas bandeiras, não só em relação à mulher, mas em relação à acessibilidade. Então, e ainda ela está de parabéns por estar numa grande metrópole, né? Que é São Paulo. Ela é, diria assim que ela é maravilhosa, né? Para quem não conhece a história dela, né? Eu diria que deveria conhecer. Mas no caso específico dela, né? Eu acho assim que foi um total de desrespeito, né? À dignidade, né? Tanto feriu tanto normas né, dos direitos humanos em si, de forma internacional, né, e de forma tanto né, as nossas legislações do próprio país. Eu não sei que valor que ela tenha levado nessa indenização, porque ela tentou levar uma almofada para poder se encaixar melhor na poltrona, foi isso que ela levou, né? Foi. E foi negada de se entrar. E seria impossível ela navegar naquele dia sem aquela almofada, porque era o que mantinha ela de uma forma confortável, né, para poder para poder passar aquela viagem. Então, assim, foi um total desrespeito. Acredito e fico, não fico feliz, lamento o caso, mas fico de forma não feliz, mas fico assim um pouco, fico conformada de ter acontecido com uma mulher que tem a oportunidade de abrir, né, aos 7 ventos que isso aconteceu, e como ela bem fez e como ela né, brilhante fez, né, de se expor e dizer, ó, eu não é assim, eu quero os direitos da acessibilidade. Isso não era uma... E ela fala muito bem, né, nas suas brilhantes entrevistas, que não deveria, como eu disse, que não deveria ser assim, que chega a ser ridículo, né, que uma situação dessas ocorra, né, num transporte público que deveria garantir acessibilidade, né? E a natureza da consulta pública, ou seja, da norma aplicada para poder, digamos assim, vamos falar português, claro, expulsar ela do avião. Então, essa natureza da norma, eu acho que eles aplicaram mal, né? Eles aplicaram muito mal, teve uma má interpretação. Às vezes, eu acredito que essa norma não, eles não, nem existe. Eu acredito que quem aplicou deve ter aplicado muito mal a interpretação, né? Não, claro que a ANAC é responsável pelos seus funcionários, né? Porém, como ela estava em Buenos Aires, ela chegou até ali também com aquela almofada. Então, ela foi possibilitada a viagem dela, num certo sentido, até a chegada, né? Até lá.
Então, assim, eu diria que foi assim um caso específico de um funcionário que aplicou mal a norma, que gera indenização. E como Eu eu disse, diria para você, eu diria para você que é o seguinte: a sorte é que, é que começou por ela. uhum, A sorte é que bateu numa autoridade, porque se fosse uma pessoa comum, verdade. ia Uhum, ter ficado no vazio e tá tudo certo. uhum, verdade, com certeza. Essa foi uma sorte que a gente levou. É verdade. Mas, com, desculpa, estou te interrompendo. Não, eu digo que eu te, te reforçando assim e defendendo também a tua tese, que realmente foi uma grande sorte, né? Como eu disse, acontecer com ela, né? Agora, vamos partir para a questão do BPC, Uhum, Loas. uhum. Como é que você desenharia a aplicação do Loas, do BPC? Porque ela precisa de algumas alterações. Também acho, Bruno. Tu tem razão. Então, como é que seria o jeito certo? Eu acredito que a legislação ela deveria, né, isso algumas brechas que a legislação, como eu disse, a legislação ela é muito bonita, mas também tem certos pontos que ela não é tão bonita assim. Porque eu acredito assim, que o LOAS ele é sim, né, uma garantia, ele é ótimo, né, para as pessoas que necessitam, que não é só, né, quem possui necessidades especiais, mas também, né, o idoso, quem possui renda baixa, enfim, ele é um benefício. Só que eu acredito que esse parâmetro, né, que o governo colocou, ele é muito baixo, né? A renda tem que ser de um quarto do salário mínimo para poder, por cabeça, né? Por cabeça dentro do grupo familiar, que se diria, isso poderia se ganhar mais que um quarto por cabeça do salário mínimo. Eu acho muito pouco, porque um quarto do salário mínimo nós estamos falando, né, do que de R$ 400 por aí, 300. Eu acredito assim que se compra hoje uma pessoa que possui necessidades especiais ou um idoso, que se compra, né? Hoje mal se compra um remédio, né? E com o salário mínimo também, né, que se alcança, sim, eu entendo que de repente a possibilidade, né, em tese do governo, porque o governo poderia pagar sim muito mais se não existisse tantas, né, tantas coisas aí por aí que já disse no começo que eu não vou falar, Não, não vamos entrar não no vamos mérito. entrar no assunto, não vamos entrar no mérito, mas que poderia sim ser melhorado esses valores e a questão também da acessibilidade, porque impede muitas pessoas que precisam. Tu sabe, Bruna, eu tenho um caso de uma cliente que ela tem dois filhos que possuem necessidades especiais e ela é uma grande guerreira. Só que ela consegue um bebê, ela só tem um LOAS. Por quê? O segundo não pode ganhar porque alcança a renda. Então, assim, ela é mãe, né, de duas pessoas com mais de 30, 40 anos, e ela está nessa luta já há 40 anos, e ela recebe um salário mínimo, e ela também não pode contribuir para a Previdência porque ela perde aquele benefício. Então, ela tem que se. É impossível três pessoas, porque o marido dela abandonou ela, né, nessa situação toda, né? Que é aquela moça lá de Três Cachoeiras aqui, né? Aquela senhora. Então, assim, eu digo, o marido abandonou,
porque acontece muito também, isso há de se dizer, assim, que as mães que geralmente que abarcam essa situação, não dizendo que alguns pais não façam, mas, assim, a priori sempre é a mãe que abraça o filho nesse sentido e vai até o fim da vida, né? E ela está nessa luta e recebe apenas um salário mínimo, né? 3 pessoas que ela, né, por agora, porque é idosa, que ela também possui as necessidades dela, né, especiais hoje, né, atualmente, com mais 2 adultos que precisam, né, tanto de alimentação, a gente está falando de uma alimentação para 3 pessoas de R$ 1.500 e mais remédios, né? Então, é triste, é triste. Como é que a gente poderia remodelar o BPC, na sua opinião? Então, teria que haver uma reforma, né? Uma reforma na legislação mesmo para acessibilidade, a questão de aumentar essa renda per capita, né? E de se possibilitar, se há um grupo familiar com mais pessoas que possuam essas necessidades, de poder, né, a legislação poder tá incluindo, né, um benefício a mais para essas famílias, né? De repente, né, que nem eu disse, esse caso poderia 2 salários mínimos, claro que não supriria, mas ajudaria muito, né? Ajudaria nas circunstâncias de vida dela, ajudaria. Então é isso, Bruno, falta organização da legislação neste sentido. O LOAS é muito complicado. E, claro, não podendo ainda, né, não levar, tem as suas exceções, tem muitas pessoas que não possuem a necessidade do LOAS, mas porém são beneficiárias, né? E esses casos acabam atrapalhando quem precisa, né? Porque daí a lei vai ficando cada vez mais rigorosa para se acessar a esses benefícios assistenciais, né? Por causa dessas pessoas fraudulentas, né? Porque o legislador o que ele quer é impedir que isso ocorra e acaba dificultando quem a pessoa que não precisa dificulta, né? Aquela pessoa fraudulenta ali dificulta quem realmente precisa, né? Dificulta a legislação, dificulta que o aplicador da lei, né? Que nossos deputados aí, o Senado, venha a facilitar essa situação para quem realmente, né, precisa. Você está acompanhando a questão da reforma tributária? Como eu Sim, falei, como eu falei, a questão da e reforma tributária na parte que trata da pessoa com deficiência, do, uhum, do consumo, porque eu considero uma questão de consumo, o acesso uhum, ao consumo. Mas eu estou falando da isenção do imposto uhum, na compra do carro. uhum, E você sabe que foi pro STF. sim. E eu queria saber a sua opinião sobre não o fato de que foi pro STF, mas eu quero saber a sua opinião sobre a reforma tributária e essa parte da pessoa com deficiência. Então, é como a mesma questão do LOAS, né? Eu acredito que algumas pessoas devem ter se beneficiado e deve ter ocorrido muitos casos, né, de fraude, né? Pessoas que não necessitavam, né, da compra de um veículo e se beneficiaram, né, de uma forma fraudulenta e que ocasionou essa reforma aí, tá com essa questão dessa reforma da legislação. Também acho, né, particularmente acho um absurdo a reforma. Eu acho que a reforma não seria necessária, mas sim,
né, a questão de se fiscalizar melhor, né, para quem se está concedendo esses benefícios, né? A fiscalização da lei, porque eu acho que a lei, nesse sentido, ela é muito boa, né? Não se necessitaria. No papel é muito, muito boa, mas na hora de aplicar, falta, eu acho que vontade política de aplicar Falta do jeito vontade para certo. quem precisa e, às vezes, facilitação para quem não precisa e assim. É, é, eu, Precisava de um órgão que fiscalizasse essa reforma tributária, para mim, já chega a ser. Não teria necessidade alguma, né? Hoje, infelizmente. mas voltando a falar sobre a questão da consulta pública da ANAC no transporte para pessoa com deficiência. Porque hoje ficou a critério das empresas aéreas transportar ou não a pessoa com deficiência, né? A questão é, essa consulta, essa norma, não caberia ir pro STF, não? Para que eles julgassem, já que usando o mesmo parâmetro da reforma tributária na parte da pessoa com deficiência, da isenção de Sim, imposto. sim, com certeza. Porque fere totalmente os direitos humanos, né? Não só não, fere a Constituição, fere o direito à acessibilidade, né? Isso não é uma discricionariedade, né, da ANAC, se pode ou não, né? É um direito da pessoa, né, de ser transportada, né, independente da sua condição, né? Enfim, um exemplo, se eu tiver grávida ou se eu possuir uma necessidade, então não vou poder, né, viajar com a minha família. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Mas como no nosso país tem absurdos, a gente, né, cabe falarmos aqui, porque fica um veículo de comunicação, né, que deve ser, que devem os aplicadores aí se organizar nesse sentido. Porque, na verdade, eu entendo da seguinte maneira. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas o fato, vou voltar a citar o nome da deputada, ex-deputada Célia Leão, foi um ato de discriminação e preconceito contra a Uhum, pessoa com deficiência. uhum, Basicamente foi isso. uhum. Coisa que abre precedente para que haja outros. Uhum, Por isso uhum, que eu tô falando, por isso que eu tô abordando a uhum. questão de levar também essa questão para o Poder Judiciário resolver. Com certeza. E eu acredito que esse caso dela vai chegar a uma grande repercussão para que ela é militante nesse sentido, a esse ponto. Então, eu acredito que vá sim, né, ser discutido isso de uma forma aí posterior porque deve estar em primeira instância o caso dela, né? Mas eu acredito que vai chegar sim ao STF essa situação e vai ter que se organizar essa legislação, sim. Até porque o que acontece? Teria que ser feito um abaixo-assinado nesse sentido, né? Para poder não deixar a discricionariedade da ANAC, né?
Teria que haver um abaixo-assinado ou algum deputado federal que defendesse essa tese, né, para se ingressar aí com um projeto-lei para se organizar isso aí, né, para não dar a discricionariedade, né. Para não deixar a critério das empresas Isso, aéreas. perfeito, isso mesmo. É isso. Mais ou Uhum. menos isso. É isso, realmente, precisamos organizar a legislação. Então, voltando a falar da questão social. Você acha que a principal discussão entre homens e mulheres, basicamente, vai, eu vou falar basicamente, porque tem outras questões que a gente sabe, mas é a questão da liberdade, independência financeira e liberdade de fazer o que quiser, digamos, eu tô simplificando, vai. Uhum. Tô falando de maneira simples. Você acha que a principal bandeira da mulher hoje é a sua independência financeira e liberdade de fazer o que quiser? É que, então, Bruno, em tese a mulher tem liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade, como eu disse, ela é restrita, né? Tem tem muito caminho a se andar ainda, né? A minha colega estava falando que ela está aqui do meu lado, só que ela não quer aparecer. E nós estávamos falando antes, né, de entrar aqui sobre a questão da alienação parental, da lei da alienação parental que está para ser revogada, né? Então, está em discussão para ser revogada. Por quê, Bruno? Porque muitos pais têm se utilizado, né, da alienação parental e a mulher, com medo de perder a guarda do filho, acaba não registrando a Maria da Penha, medida protetiva, e acaba, ou às vezes, morrendo, ou o seu filho morrendo, como foi o caso, né? Teve um trágico caso aí de um senhor que jogou o filho pela ponte, né? E outros, entre outros, que repercutiram aí. E a mulher com medo de registrar, medo de sofrer, né, acusações de alienação parental e perder a guarda do filho, né? Acaba não abrindo, né, não abrindo uma denúncia, enfim, né, contra seu agressor. E acho pertinente, sim, né, nesse sentido, claro que se a alienação parental fosse, né, realmente bem exercida, ok, seria uma lei que seria ótima para ser aplicada, porém, né, ela realmente restringe as mulheres, que a mulher sempre vai ser, por enquanto, né, hoje, atualmente, ela é mais vulnerável, né, e esquiva muitas mães de registrarem ocorrências contra seus agressores, medo de perder a guarda, medo real de perder a guarda, né, e isso, assim, são situações, às vezes, que acontecem até com mulheres instruídas, né? Eu diria, assim, psicólogas, advogadas, né? Às vezes, como... Porque, Bruno, não ocorre isso só em classes, ocorre essa situação em todas as classes, né? E isso é triste, isso é muito triste de se ver a forma como, né, os homens
estão reagindo, né, contra as suas mulheres aí, né, que são as suas mães, né, que não estão honrando a própria mãe, né, que para existir um homem teve que ter uma mulher antes, né? De novo, eu vou concordar com você, mas eu vou fazer um contraponto. Me permita fazer um Tá, contraponto. É, claro. existe, lógico que é menor os casos, lógico que é menor a quantidade de casos, mas existe homens que são agredidos pelas suas companheiras. Uhum. E eu gostaria de saber o que protege eles nesses casos. Uhum. Se tem alguma Então, legislação existe. que protege os homens de, das suas companheiras que são agressoras. Então, na minha época da faculdade se falava muito daquela lutadora, a Dinanci Silva, né? Acho que é esse o Uhum, nome, né? uhum. Que o marido da Dinanci Silva, ele poderia registrar uma Maria da Penha, né? Porque a Maria da Penha ela funciona para quem é mais vulnerável. Ela não funciona, ela funciona para um convívio familiar. Um exemplo, numa situação de um casal homoafetivo, né, o mais vulnerável teria sim o direito de registrar uma Maria da Penha nesse sentido. Tá? Então, ele vai proteger a parte do relacionamento que seria mais vulnerável. Né? O caso do homem, né, para não se enquadrar e chegar numa delegacia, como às vezes acontece, mas não se enquadra ao teu caso, por às vezes assim, eu diria que ignorância da própria da delegacia, porque um exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê que a dilapidação do patrimônio ou a ocultação do patrimônio é considerado, sim, um crime configurado na Maria da Penha, né? E isso, né, é caso de medida protetiva, não a medida protetiva só da restrição de espaço, né, das metragens de espaço, mas também, né, as restrições de patrimônio para que aquele homem não se utilize ou aquela pessoa mais vulnerável seja resguardada de seu patrimônio. Né? A legislação ela protege nesse sentido. Né? Então, eu diria assim, né, que... O que tu acha, doutora? Me ajuda. Na verdade, na delegacia, às vezes, eles não colocam em prática tudo que está na lei. Não se coloca em prática tudo que está na lei. E tem o da crime de agressão, né, que a mulher pode estar respondendo por um crime de agressão, né, ou violência. E a legislação ela prevê também a separação de corpos, que é um processo, né, civil, né, que é uma medida cautelar que o homem pode entrar, né, se não possui recursos pela defensoria, né, ou com um advogado particular, se possui recursos, para pedir o afastamento, né, dessa mulher, né, tanto como do lar, ou como se essa mulher for a agressora, né, que ela saia de lá, né? Mas ele vai ter que se munir de provas, como a mulher também precisa se munir de provas, né? Não é uma simples alegação. Tá certo. Eu estou perguntando porque a gente vê as coisas acontecendo, né? E o mundo está na verdade, o mundo está de cabeça para baixo e a gente está caminhando
para a extinção da humanidade. É verdade. Essa é a verdade. Porque a quantidade de fatos que a gente não via antigamente está explodindo de tal maneira que a gente se assusta. Essa é a verdade. E tanto um lado quanto o outro tem que aprender a se proteger de Verdade. acordo com a lei. Com certeza. Então, o que vamos lá. O que você acha sobre uma questão que eu acho que a gente precisa discutir enquanto sociedade, que é a questão do planejamento familiar, da quantidade de filhos que a gente pode ou não ter. Pois é. Pois então, eu acredito que então, Bruno, eu acho assim, se diz, né? Eu acho que é no Japão, né? Na China que pode ter, né, apenas um filho, acho que é um ou dois, né? Não me recordo agora. Só que eu acho, né, que o meu posicionamento, né, que isso não se enquadraria, não seria papel, né, da legislação impor, né, uma quantidade de filhos, mas sim de políticas públicas que desse instrução para as pessoas, né, de todas as classes sociais, é a educação, né? Tudo começa a partir da educação. Se tem educação, né? Muitas leis não precisam ser utilizadas, né? Foi o que a gente falou lá no começo. Então, falta a educação, falta o acesso, né, ao conhecimento, né? Falta acesso, de repente, também, né, a mais medidas preventivas, né, sexuais aí. Claro que tem bastante, isso não se pode nem se reclamar, que nos postos de saúde são sempre disponibilizados, né, os meios contraceptivos aí, mas que isso deveria ainda ter mais acessibilidade ainda, poderia, né, e a educação. Eu não acredito que o poder público restringir, né, o número de filhos seria a saída, né, porque seria daí um poder, né, não seria nossa democracia que a gente tanto preza, né, não seria nosso poder, né, democrático, né? Então eu acredito ainda na nossa democracia, acredito que ela possa ser exercida ainda, né? E se eu falar que eu acredito numa restrição aí de filhos, eu vou estar sendo contra a democracia, né? Então é isso aí. Mas é que tá. Como é que a gente poderia tornar uma família sustentável economicamente? Eu não vou defender aqui a, a política pública da restrição, mas Programa social, mais como é que a gente poderia fazer uma família sustentável economicamente? Seria questões de políticas públicas que tivesse acesso, como eu disse, escolas, né? Acredito que acesso ao trabalho, né? Falta muito acesso ao trabalho.
e de certa forma o governo ele facilita muito, né, essas questões de bolsa e não facilita o acesso ao trabalho, né, a que as pessoas tenham mais vontade de vencer, né, enfim, às vezes o governo disponibiliza muitos recursos, né, que eu particularmente sou contra, mas enfim, em alguns casos ajuda muito, né, não estou julgando o mérito, mas sim, em alguns casos não funciona. Então, Bruno, falta política pública, falta a gente chegar, falta a instrução de professores, falta. Porque hoje nas escolas se fala muito das matérias, mas não se fala de vida, né? Pouco se fala de vida, pouco se fala, né, de como se viver em sociedade, pouco se fala, né, de como lidar com dinheiro, né? Se fala muito pouco sobre isso em escola, não se fala quase nada, né? Então as crianças são muito mal instruídas, né, para a sociedade. E de repente assim, né, a gente já vem já de um histórico já de muita má instrução, né, que trouxe aí de repente, né, às vezes um crescimento, né, da população em certo sentido, né, de classe social, enfim, né, e é isso. Nós tivemos acho que a gente teve um comentário ali do grande amigo meu, que é o seu José Spig. Vou mostrar de novo aqui, peraí. Nos anos 70, as mulheres queriam liberdade sexual. Nos anos seguintes, financeira. E mais o quê? Peraí. Nos últimos anos, as mulheres querem liberdade e seu empoderamento. Verdade. Muito verdade, né? Então, foram conquistas graduais, né? Como o Dr. José Spig aí falou, que a gente vem conquistando gradualmente aí os nossos direitos, né? É curioso porque a gente passando assim de canais de YouTube, no YouTube aqui, eu vejo alguns canais falar ensinar, né? Uhum. Comportamento masculino agora. Eu acho me dá uma certa vontade de dar risada, mas Sim. Aceitar o mundo moderno onde a gente vive, mas às vezes eu fico meio assim de tentar me adaptar. Por exemplo, eu vi um vídeo hoje, só para dar um exemplo, de um torneio na Holanda de adestramento humano. Ai, tu me mandou, sim, eu vi. Que coisa. Eu mandei para você para. Eu fiquei olhando assim, tipo,
que eu vou. Que o mundo está se deteriorando e está caminhando para a extinção. É aquilo que eu falei para você. Porque o que vai esperar de gente desse tipo que faz torneio de adestramento humano como se fosse animal? Educação, Desculpa. com os filhos que estão virando robôs Verdade. na frente de uma tela. Eu ainda não vi isso no Brasil, né? Mas acredito que possa estar ocorrendo em algum lugar por aí. Mas tudo é educação, né, Bruno? Tudo é a questão da educação. Então, falta, né? Educação é mundial, né? A nível mundial, a questões morais, né? Éticas. A ética, ela falta não só aqui, né? Mas é a nível mundial, realmente. Ética, moral, a moralidade está faltando. Né? E as crianças, né, como a minha colega aqui falou, elas são hoje, né, expostas a pouca convivência humana, né, e sim a telas, né, e isso pode gerar consequências como essa, né, por falta de convívio, né, falta de convívio humano, achar que isso pode ser normal, né, falta a convivência, falta aquele abraço, falta aquele almoço de domingo, né, como a gente fazia antigamente, né, e que a gente vem tentando aí, eu venho tentando especialmente, né, para mostrar para meus filhos que o mundo não é só uma tela, né? E que há outras coisas, né? A vida, né? A beijo, a abraço, a risada, né? Então falta convivência, né? Falta e isso pode ser até uma consequência aí do nosso Covid, né? Essa questão de adestramento humano aí, porque realmente assim se perdeu aí com o Covid muito o tato, né? Muito o contato, se eu diria, né? Muito a questão de pele, né? A gente se afastou muito das pessoas e isso já vinha acontecendo, né? Pela questão né, das redes sociais, né? Cada um mostrando que é mais feliz pela sua rede social e vivendo muito pouco, né? Enfim, Um adestramento humano, se pensar. sinceramente, eu achei o cúmulo do absurdo, mas tudo bem. É de se pensar. É não ter o que fazer, né? Eu É não ter o fiquei, que fazer. Se tivesse o que fazer, se fosse ajudar alguém, né, fazer uma comida para quem precisa, né, eu falei, que nem diria a minha avó, ó, né, vai roçar uma grama, né, tá faltando. mas é aquilo que eu falei, vou voltar a falar. A gente tá se perdendo e cada vez mais a humanidade caminha para tempos tristes. Não sabemos, né, para onde chegaremos. Sabemos, É. ao fim dos tempos. Mas você acredita que a gente pode alcançar, por exemplo, a questão
da mulher ganhar o mesmo valor que o homem na questão do trabalho e do emprego, ocupando a mesma função, né? Vamos. Eu acho seria muita idealização que sim, mas é bem complicado hoje se dizer que vai se chegar a esse mesmo patamar, né? Porque realmente, como eu te disse, né? Um exemplo como advogada, de um senhor que eu atendi que quis consultar com um advogado homem para entender se o que 3 mulheres estavam falando era correto, né? Então, assim, falta discernimento nas pessoas, né? Então, o preconceito ele está dentro de cada pessoa e para modificar isso, né? Vai ter que se mudar muitas gerações ainda, né? E esses pais acabam passando para seus filhos acabam. Então, para isso ir morrendo, como eu disse, são políticas públicas, né? É a escola em ação, né? A escola ensinando outras questões que não só, né, aquilo que são matérias, né, curriculares, mas sim que deveria ter, né, muitas matérias, não só uma, né, no seguinte sentido de como se viver em sociedade, falta muito, né, que teria que ter muito disso. Já que a gente, já que a gente está falando so, sobre muito a questão da educação, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão da educação sexual. Eu, assim, entendo que as pessoas, as crianças têm que ser ensinadas, vamos dizer assim, em determinada idade, por, porque não tem maturidade para entender aquilo que tá sendo falado através de palestra ou aula mesmo, propriamente dito. Eu acredito que esse tipo de ensinamento tem que ser a partir dos 15 até os 18 anos. Eu queria saber a sua opinião. A minha opinião como mãe, né? Então, Bruno, cada criança carrega em si um temperamento diferente. Eu tenho 3 filhos que foram criados de forma totalmente igual, mas cada um é muito diferente do outro, né? Que nem a minha filha, que eu tenho a mais velha, tem 13 anos e, assim, eu diria assim que ela tem uma inocência, uma pureza muito grande, assim, apesar de ser uma adolescente muito forte, ela nunca cogitou nenhuma possibilidade nem de gostar de nenhum menino. E eu me recordo da minha época, nessa época eu já tinha minhas paixõezinhas, enfim, né? E os meus gostares, né? E um exemplo dela, ela de repente é um caso à parte, né? Já o meu filho já também que é um gêmeo com ela, já é totalmente diferente. Meu filho já tem uma sexualidade um pouco mais apurada, né? E a pequena
já foi totalmente diferente dela. A pequena de 7 anos já fala, eu gostei de ciclano, eu gostei de fulano. Aí tinha paixõezinhas. Então, assim, apesar de haver uma educação igual, né, não se São, tem são como gerações de comportamentos diferentes de cada um, cada um né? isso. Então, a questão da sexualidade, assim, depende muito de criança para criança, né? Por isso que falta, voltando de novo, né? Falta aos professores, né, saber tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma, né, igual, mas que eles possam ter acesso, né, ao conhecimento, né, ao conhecimento para que, né, tenha um posicionamento adequado, né, a cada situação. Porque, Bruno, uma coisa que a sexualidade, né, ela tem que ser colocada um pouco também nas escolas, é que há casos de muitas crianças que são abusadas pelos próprios pais, né, pelos padrastos, pelos tios, pelos avós. Então, assim, a sexualidade, ela tem que... a criança, ela não precisa saber do ato em si, mas ela tem que saber que não pode dar abertura, que um carinho em tal região não se deve, né? Que não se deve consentir, né? Que não é na troca de um brinquedo, que não é na troca de um presente. Nesse sentido, sim, mas Sim, mas o, o que eu, o que eu vejo, né? Eu saí há muito tempo da escola, mas o que eu vejo é que é muito mais aprofundado esse conhecimento dado à criança de hoje em dia. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. são pelas telas, né, Bruno? Falta, de repente, né, dos pais, né? Não seria uma privação, mas sim de ter um controle, porque existem hoje aplicativos, né, que controlam as idades do que o filho acessa. É claro que não se consegue controlar 100% do que o filho acessa, porém, os pais têm que ter acesso a esse entendimento, né, e acesso a esse conhecimento que existem sim, né, e isso fica aqui registrado para quem a posteriori vai ver que existem aplicativos, né, que pode restringir o filho, né, de acessar certos conteúdos. Então, cabe a cada responsável, né, fazer uma restrição ao seu filho nesse sentido. E Entendi. é possível, né? Como eu te disse, a minha maior, eu sei tudo que ela olha e ela mesmo vem de antemão e me fala. Né? Os outros dois eu já fica bem complicado de eu, de eu conseguir fiscalizar 100%. E às vezes alguma coisinha que outra, algum funk que outra eles ouvem, né? Então eles acabam aprendendo até por música. Agora a gente está chegando a 1h15. Para concluir, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho sobre curatela. A curatela, perfeito. A curatela, ela é utilizada sempre para casos, né, de pessoas maiores, né, maiores de 18 anos. A curatela, como é que ela pode ser exercida? Né? Primeiro, se constatado uma incapacidade, né, da pessoa, pode ser, né, de forma de forma parcial, né, ou total a curatela, né, a interdição da pessoa, né, e isso daí sempre vai ser uma ação, né, que é movida, né, judicial. Isso nunca é a discricionariedade. Eu tenho um filho que precisa
uma curatela, de uma interdição, não, né? Sempre quem vai declarar é o juiz, né? Precisa de um processo judicial para que isso ocorra. Como que vai ocorrer? O processo de interdição, que vai se ingressar no juízo, e o juízo vai, né, nomear aí um médico perito, né, para se saber o grau, né, dessa incapacidade, se ela é total ou parcial. E aí, dependendo da totalidade ou da parcialidade, a pessoa pode, se for parcial, vai poder exercer certos atos, né? E se for a total, né, aí realmente ela fica como um curador responsável, né? Quem pode ingressar, né, com processo de interdição? Geralmente é o cônjuge, né? O cônjuge sempre tem a preferência. Depois nós temos os ascendentes, né? Os ascendentes, quem são os ascendentes? Os pais, os avós, né? E depois a preferência pelos descendentes, que são os filhos, os netos, né? E daí, posteriormente, a gente vai ir para as linhas colaterais, que são os irmãos, tios, né? Que vão poder estar ingressando com esse pedido. Só que, claro, como eu disse, sempre vai ficar a discricionariedade do juiz e do médico, né? Perito, um perito judicial, né? Especializado, que vai dizer o grau dessa incapacidade. Enquanto o processo perdurar, né, ou o defensor público ou o próprio advogado, ele pode pedir uma medida liminar, né, para que enquanto esse processo dure, ele possa responder, né, por essa pessoa. Pode ser concedido ou não, né, pelo juiz, e o juiz só vai conceder se ele tiver provas nesse sentido, como laudos, né, provas que corroborem aí essa incapacidade, né? O juiz nunca vai conceder de uma forma que só por alegações, né, meras alegações, porque isso, né, não é um processo simples, é só dizer um exemplo, né, meu pai não pode exercer, minha mãe não pode exercer os atos da vida civil, não é simplesmente isso. Não preciso ter um médico que valide isso, né, que valide essa minha posição para poder interditar alguém, né? Não é de qualquer forma. E daí, posteriormente, né, declarado aí essa incapacidade, esse curador vai poder, né, exercer, está sendo responsável, né, porque tanto, né, quanto em bancos, quanto em qualquer situação na vida civil, responder, né, por essa pessoa. A curatela, daí, existe o processo de curatela quando esse interditado, né, posteriormente essa ação de interdição, ele possui bens, né, e o curador sempre vai ter que prestar anualmente, né, ao juiz esclarecimento se há bens, né, se houver bens, ele precisa obrigatoriamente, anualmente, esclarecer para o juiz o que está fazendo com o patrimônio, né, dessa pessoa, para que não haja um abuso, né, desse poder da curadoria, porque a curadoria, né, ela não é remunerável, né, porque às vezes tem muita gente que diz, eu vou exercer a curadoria de certa pessoa, vou interditar e vou receber por isso. Não é bem assim, né? Eu preciso esclarecer ao juiz o que eu estou fazendo com os bens daquela pessoa, né? Um exemplo, né? Eu posso dar um exemplo pessoal meu. Vai ter o link para participar dessa reunião amanhã, tá bom? É isso aí, dado esse recado, a gente vai para a Fest Braille Abridef agora e a gente volta para falar do que aconteceu com a ex-deputada e secretária da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, a Célia Leão, que passou um perrengue no avião, gente. E a gente vai estar falando sobre isso agora no próximo bloco. Vamos lá.
Estamos de volta aí para falar dos abusos, né, das companhias aéreas. Eles continuam, gente, em relação à pessoa com deficiência. Mais um episódio aí de falta de respeito, mais um episódio desumano e inaceitável em um voo da Gol, um voo da Gol que vinha de Buenos Aires para São Paulo. E dessa vez a vítima foi uma figura conhecida, né? A ex-deputada estadual por São Paulo, a deputada Célia Leão, ela que é cadeirante há mais de 30 anos aí, que já viajou o mundo inteiro e nunca passou por um constrangimento desses aí. Foi uma vergonha, a ex-deputada Célia Leão, cadeirante, foi obrigada a sair do avião. É isso mesmo, ela foi obrigada a sair do avião. Hoje ela desempenha a função de secretária de Desenvolvimento Social lá da cidade de Valinhos, onde ela mora. A Célia Leão foi impedida de embarcar em um voo da Gol de Buenos Aires para São Paulo. Foi agora no último dia 1º de maio. Sabe por quê, gente? Porque ela estava usando uma almofada ortopédica. Uma almofada de ar ortopédica. Ela embarcou normalmente, sentou no seu assento e colocou o cinto de segurança. Quando ela posicionou a almofada ortopédica debaixo do seu assento, ali no seu assento, para ela poder sentar em cima dessa almofada, a comissária de bordo informou que o item não poderia ser utilizado por questões de segurança. Mas a almofada é um item essencial para a Célia Leão e para várias pessoas com deficiência, vários cadeirantes. A comissária informou que sem um documento autorizando o uso da almofada, gente, pelo amor de Deus, ela não poderia seguir viagem. O voo atrasou quase 1 hora com todos os passageiros dentro com essa discussão. Até que ela e o marido, a Célia Leão e o marido, foram obrigados a desembarcar. A Gol informou que a Célia não pôde embarcar devido à ausência prévia de um formulário chamado MEDIF e ao uso de um item de apoio de assento, que, segundo a avaliação da tripulação, segundo a própria Gol, com base nos protocolos da ANAC, não estava autorizado para utilização a bordo, podendo representar risco à segurança da passageira. O que uma almofada de ar pode representar risco à segurança da passageira? Vamos explicar uma coisinha? A almofada de ar não vai explodir ali, mas o celular pode explodir. E, no entanto, o celular pode ser levado, transportado num avião, não pode? Um notebook que tem bateria, é eletrônico, será que não é mais perigoso do que uma almofada de ar? Qual a capacidade técnica dessa aeromoça, gente? Qual a capacidade técnica dessa aeromoça? E até do próprio comandante da aeronave, que nem sequer se deu ao trabalho de ir até o assento da Célia. O comandante não foi lá, o piloto do avião não foi, o responsável pelo voo não foi lá conversar com a Célia. Mas ele pediu que ela fosse retirada do voo. E como é que eles sabem o que é uma almofada? Uma almofada ortopédica? Será que eles têm noção do que é isso? Como é que eles podem achar que isso influenciaria na segurança do voo, se tivesse a bordo? É um achismo muito grande, acho que é poder demais dado para quem não tem noção nenhuma do que está em relação à pessoa com deficiência. Eles podem conhecer de avião, podem conhecer de procedimento, mas, poxa, do que é necessário para a pessoa com deficiência ou não, não é, né? Esse tipo de coisa ainda vai gerar muito constrangimento para muita gente, está gerando, e a ANAC precisa rever esses procedimentos e treinar devidamente os profissionais das companhias aéreas. A gente tem 2 vídeos aqui, onde a Célia Leão está retratando isso. Um dentro do próprio avião, quando ela estava passando por esse constrangimento, e um outro depois, no dia seguinte, já no aeroporto, porque ela foi retirada da aeronave e teve que voar no dia seguinte de volta para o Brasil, mas o voo é da Gol, é uma companhia aérea aqui brasileira, não argentina, e vamos ver a Célia explicando o perrengue que ela passou. O primeiro vídeo da aeronave, vamos lá, vamos acompanhar junto. Eu estou no voo da Gol, tentando sair de Buenos Aires para São Paulo, e fui impedida pela empresa. Eu estou usando a minha almofada rogo, porque eu não posso colocar o bumbum em cima do assento, porque me machuca. Eu não tenho musculatura no bumbum para sentar em qualquer banco, qualquer poltrona que não tenha almofada rogo debaixo de mim. E estão dizendo que eu não posso voar por segurança com essa almofada. Nós já atrasamos o voo com dezenas de pessoas que têm crianças, idosos, compromissos, família, para chegar no Brasil. O voo ainda não saiu e agora tentaram falar, não sei com quem. O capitão não veio falar comigo, o comandante, se negou a vir falar comigo para entender a almofada, para entender a necessidade. E agora nós vamos descer do avião por ordem do capitão, por ordem da aeronave, por ordem da Gol. Isso é inaceitável, com todas as medidas constitucionais
que tem no Brasil, e com certeza a Constituição da Argentina também prevê esses direitos. E prevê direitos também de qualquer equipamento que a pessoa com deficiência tenha que usar para fazer a sua mobilidade como qualquer pessoa, entre aspas, chamada normal. Isso é inaceitável. Não é só por causa de mim, que também preciso sair de Buenos Aires e chegar em São Paulo porque eu trabalho. Mas não estou falando agora por causa da Célia Leão. Eu estou falando agora por... Gente, é absurdo. É absurdo. Tem gente que voa com cilindro de oxigênio porque precisa respirar. A mesma necessidade do oxigênio para respirar, a Célia tem para sentar. Porque ela não tem musculatura no bumbum, e se ela sentar no assento do avião sem a almofada embaixo, ortopédica, ela vai sofrer demais. Isso é uma necessidade básica de uma pessoa com deficiência, não é só da Célia, de vários cadeirantes. Vamos ver o voo no outro dia, ela já no aeroporto. Estou no aeroporto de Buenos Aires, hoje dia 2, no mesmo aeroporto, mesmo local que ontem, dia 1º, que eu ia embarcar às 13 horas e 40 minutos. Embarquei, entrei na aeronave, sentei, organizei, centro de segurança, tudo, e coloquei a minha almofada, porque eu não posso sentar sem almofada, minha musculatura não permite que eu fique sentada em qualquer lugar, por mais suave que seja, por molinho que seja, eu tenho que estar sentada num lugar com a almofada. E pronta para embarcar, aliás, pronta para decolar, veio a aeromoça e disse que eu não podia embarcar com a almofada. Eu chamei o comandante, pedi para o comandante, quase que implorei para o comandante, ele não saiu da sua cabine, minha poltrona estava a 3 metros da cabine dele, para explicar para ele que eu não podia voar 3 horas de Buenos Aires até São Paulo sem estar sentada na almofada. De fato, foi muito constrangedor, foi muito triste. Eu fico abismada que em 2025 a gente ainda tenha uma empresa como a Gol que não tenha tido a sensibilidade, o respeito, o compromisso com os direitos que estão na legislação no Brasil todo, aliás, no mundo todo. Hoje a inclusão é palavra de ordem. E as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, com a deficiência que tiver, ela tem o direito de usar qualquer equipamento que possa lhe assegurar e dar garantias de uma viagem segura. E a almofada, para mim, é uma viagem segura. A Gol não foi sensível, a Gol não foi responsável, a Gol não foi minimamente educada. Até porque tanto a comissária de bordo, que poderia ter tratado melhor essa situação, o próprio comandante poderia ter saído da sua cabine e vindo falar comigo para entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, são 50 anos que eu estou nessa cadeira de rodas, já fui secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, obviamente, que eu entendo desse assunto. Obviamente, além de viver essa questão de ter uma deficiência, sou paraplégica, além disso, eu trabalho com isso há mais de 40 anos. Fui secretária de Estado numa pasta que cuida de 3.400.000 pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. Então, é inaceitável que uma empresa tenha tido essa atitude ontem aqui, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, onde todas as pessoas têm que ser respeitadas no seu trabalho. Eu respeito os trabalhadores, porque eu também sou trabalhadora, e me parece que essa tripulação, ou pelo menos essa aeromoça e esse comandante, não tiveram esse respeito e não entenderam o que é legislação, o que é direito garantido e o que é respeito. Então, lamento profundamente e penso que essas coisas têm que ser divulgadas, sim, para que a sociedade conheça os seus direitos e para que a sociedade não aceite. Porque quando uma pessoa não tem o seu direito adquirido, isso reverbera por toda a sociedade, não é só uma pessoa. Muitas pessoas perdem seus direitos. Muito obrigada. É isso aí, gente. Esse vídeo foi um vídeo divulgado no G1, tá? Queria até agradecer o G1 aí pelo vídeo. Gente, olha, isso aí faz parte da nova regulamentação, da nova resolução da ANAC. Essa resolução nem está valendo ainda. Ela não está valendo no papel, ela não está valendo ainda, mas na prática já está acontecendo todo dia. Eu não sei quem é que pode dizer que estão dando direito ao comandante do voo, ao piloto do avião, responsável pela aeronave, e para os comissários de bordo, estão dando o direito de achar o que deve e o que não deve em relação à pessoa com deficiência. Se eles baterem o olho e falar, não, você não pode voar aqui, você não vai voar. Estão dando poder de decisão a pessoas que não entendem nada do que é o universo da pessoa com deficiência. Então fica sob responsabilidade dessas pessoas que não têm experiência para isso, não têm competência para isso, achar o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve dentro de uma aeronave em relação a pessoas com deficiência.
tem muita gente com deficiência sendo prejudicada no Brasil inteiro. Isso é uma regulamentação que ainda não saiu do papel da ANAC, que ainda está sendo discutida, mas que na prática já está sendo colocada em prática nos voos do Brasil, dia após dia. Isso vem piorando e a gente tem que tomar uma decisão sobre isso, e a ANAC tem que ser responsabilizada e responsabilizar penalmente, dando multas para as companhias aéreas que estão colocando em prática uma resolução que não foi votada ainda, que não está valendo ainda. E nem pode valer. Nem pode valer. Quem é uma comissária de bordo? Ela é fisioterapeuta? Ela é terapeuta ocupacional? Ela é fisiatra? Não, ela é comissária de bordo. O piloto do avião, ele é médico? Ele é fisioterapeuta? Ele é fisiatra? É ortopedista? Não. Então, como que ele vai decidir se a pessoa pode ou não pode voar sozinha, se ela pode ou não pode usar uma almofada? E aquilo que eu falei, que risco oferece uma almofada de ar? Ou uma almofada de gel? Que risco oferece? Me explica? Ele nem sequer saiu da cabine, ela estava no primeiro banco, a 3 metros da cabine, e por uma falta de respeito, sensibilidade e arrogância desse piloto, ele sequer foi lá para conhecer e saber do que era feita aquela almofada, que risco ela poderia oferecer. Não, nada, ele simplesmente se absteve e disse, não quero ela no voo, tira do voo. Isso pode, viu, Célia Leão, gerar um belo de um processo contra a Gol, e já tá ganho, tá? Bom, vamos lá, vamos pro segundo bloco aí com Nissan e Tropical FM, já a gente volta com mais notícias para vocês, espero que melhores do que essa que a gente deu. Dilapidado, né? Entendi. E quanto tempo esse processo dura normalmente? Depende muito da vara, Bruno. Às vezes, assim, tem processos que a gente já conseguiu, assim, uma interdição em 3 meses. Depende da disponibilidade de pauta do juiz, depende da disponibilidade de pauta do perito, né? A gente já conseguiu um tempo recorde aí de 3 meses, assim, o mínimo, né? Depende do grau da incapacidade. Às vezes o juiz até dispensa o perito, porque às vezes a incapacidade ela é notória, né? Às vezes a incapacidade da pessoa ela é notória, né? Numa conversa, às vezes consegue se perceber, né, o grau da incapacidade, né? Entendi. Muito obrigado. Vamos para as suas considerações finais. Desde já, meu muito obrigado pela presença. E eu agradeço demais, né, pelo convite, né? Eu e as minhas colegas estamos muito gratas, né, por esse convite que trouxe nosso escritório até aqui, né? É uma honra, né, para nós, uma pessoa, como eu disse, tão especial e tão brilhante, que eu acredito que daqui a pouco, assim, falta pouquinho, falta só uma eleição para a gente ter um deputado aí, né? O deputado Bruno. Já tentei. Hoje não pretendo mais. Vai que vai dar certo, né? A gente nunca consegue na primeira, né, Bruno? Eu tentei ser vereador na minha cidade, eu sou de Santos. No litoral de São Paulo, tentei ser vereador, consegui 53 votos, mas valeu como experiência, mas desgasta muito emocionalmente. Desgasta, verdade. Desgasta emocionalmente, fisicamente, né? Porque você tem. De qualquer forma, o teu papel público está sendo bem exercido nas tuas páginas. Meus parabéns pelo teu trabalho, por querer levar o direito a quem precisa e a quem merece, né? Que somos nós vulneráveis, porque as mulheres, né? Tu abrir esse leque aqui também para as mulheres que eu considero vulnerável nesse sentido, e também as crianças, né? Enfim, idosos, todas as pessoas assim que precisam de um amparo legal, né? Mas com
uma visão mais, eu diria, mais humana, né, do direito. Parabéns pelo trabalho que tu vem exercendo, né, por essa luta, né, essa luta, esse direito à informação, né, que as pessoas possam ser mais como tu, assim, né, de se levantar bandeira e ir para frente, que eu realmente, assim, depois de, eu acho que uns 15 anos de ordem, agora que eu comecei a ficar, assim, mais desinibida e entrar nas redes sociais, porque eu tinha vergonha de levantar alguma bandeira, né? E hoje não, hoje a gente está abrindo o nosso leque aí, né, no escritório para realmente, assim, mostrar o que não é o que a gente pensa, mas aquilo que a gente entende por ser correto, né? Porque falta ainda muito disso, né? Falta pessoas como tu na sociedade, né? Que queiram trazer aquilo que é bom, né? Informação, né? O conhecimento, né? E o conhecimento ele só agrega, né? Ele deixa a pessoa, eu diria assim, edificada, né? Edificada no sentido de ser mais completa, né? O conhecimento ele traz uma completude, né? Não fica uma pessoa vaga, né? Sem conteúdo, né? E não que isso seja, né? Mas que isso seja um malefício, mas enfim, eu acredito que as pessoas precisam, né, buscar mais, né? E tu tá buscando. Parabéns pela tua iniciativa. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Carol, pela presença. Beijo. Até Beijo, qualquer nossa hora. amizade continua, hein? Daí tu Ah, fica me mandando. A nossa amizade continua. Vou esperar mais mensagens ali no direct, que tu troque mais ideia comigo. A sim, gente vai senhora. trocando aí, tá bom? Sim, senhora. Beijo. Tá bom. Fica com Um Deus. grande abraço, um beijo. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Isso aí.